Eu sou a professora Cristina, vou me apresentar, vou colocar aqui, vou compartilhar com vocês a minha apresentação. A gente tem aqui algumas pessoas, alguns convidados, alguns alunos já também aqui matriculados, e o nosso assunto é de extrema importância, né? Porque na sociedade digital e no momento que não, eu não sei se a gente pode até falar de transformação ou não, porque eu acho que a mudança já chegou, mas a gente não tem como deixar a inteligência artificial de lado, dados pessoais de outro, o uso da tecnologia em si, e sem falar de riscos, né, de gestão de risco, de compliance, e sem buscar skills, expertises, na verdade, habilidades que possam atrelar ao nosso desenvolvimento enquanto profissionais, né. Então, seja como um fator que vem, somar, ou como um fator, às vezes, para algumas pessoas, como até mesmo uma nova função, né, uma nova ali, um novo caminho, uma nova carreira, inclusive, né. Então a gente vai falar um pouquinho hoje, né, sobre a carreira do DPO e do AI Compliance Officer, né, que é o responsável de compliance em relação à inteligência artificial. Mas eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou Cristina Sleiman, eu sou advogada, sou pedagoga, fiz mestrado em sistemas eletrônicos pela Escola Politécnica da USP. Atualmente estou como vice-presidente da Comissão de Direito Digital da OAB São Paulo, onde eu respondo pela educação digital e inclusão tecnológica nessa comissão, DPO da OAB Tatuapé. Fui presidente da Comissão de Educação Digital da OAB, também Estado de São Paulo. Então, eu atuo, minha atuação há muitos anos, né? Desde que iniciamos aí com as questões de tecnologia, a gente vem trabalhando nessa formação, onde tivemos também o prazer de participar de formação de opinião, de fato, de julgados, e participar de obras e tudo mais. Sou certificada, né, aqui, eu coloquei até alguns selinhos aqui embaixo, porque a gente vai falar das certificações da Exim e a somatória dessas certificações, o que ela nos traz e o que a união, que outros títulos elas trazem junto enquanto certificação. Mas eu sou certificada aqui em vários tópicos da Exim, onde eu tenho ali o DPO, a formação DPO, né, e a formação ali também de AI Compliance Officer. E aí, que é o objeto até de algumas questões que a gente vai falar aqui hoje. Mas olha só, então trazendo todo esse contexto da era digital, né, e eu falo que eu venho de uma bagagem enquanto advogada, inclusive de processos que envolvem fraudes digitais, de educação digital, trabalho aí na questão da ética e cidadania digital junto a escolas, e principalmente também na questão de governança corporativa e do lado de capacitação, né, de colaboradores, a gente tem muita experiência ou muitas vezes, como é que eu posso colocar isso para vocês? Muita bagagem no quesito de poder compartilhar situações que a gente vivenciou no sentido, assim, de atender, né, de prestar uma consultoria, de representar enquanto numa questão judicial e tudo mais. Então é sempre uma troca. A gente traz, a gente contribui, mas ao mesmo tempo nós também aprendemos muito. Eu falo que cada aula, cada curso, a gente sempre aprende. Para mim é um eterno aprendizado, porque assim como quando a gente presta uma consultoria, a gente tem situações novas, principalmente quando se fala em LGPD e inteligência artificial, a gente também nesses cursos, nessas trocas, a gente surgem várias dúvidas onde a gente tem a oportunidade de fazer, assim, trazer, desenvolver, né, construir pensamentos aqui em conjunto. Mas o mundo mudou, isso é fato. Eu acho que já está nítido. Quem não percebeu precisa perceber, né? E na era digital, então a gente tem aqui onde dados, inteligência artificial, estão redesenhando as cadeias aqui de produtividade, as relações humanas. Então surgem o quê? Novas funções, obviamente, estratégicas, essenciais, como é o caso do DPO, o Data Protection Officer, e também o AI Compliance Officer. Por quê? Surge de uma necessidade de governança, de uma necessidade de profissionais focados
com expertises específicas para direcionar, para organizar, para acompanhar a implementação, por exemplo, de inteligência artificial dentro de uma organização. Então, essas profissões, elas representam a ponte entre inovação tecnológica e proteção de direitos fundamentais, uma questão que não é uma formação específica. Ah, a pessoa precisa ser formada, ter uma formação em tecnologia. Ah, uma formação específica de inteligência artificial, uma formação específica em direito. Na verdade, ela pode ter uma formação em qualquer uma dessas áreas, mas ela precisa sim uma complementação das demais. Então, quem é, por exemplo, um advogado, ele precisa ter conhecimento da área de questões relacionadas à tecnologia, à segurança da informação, e o inverso também, né. Agora uma situação é para todos. A formação e o conhecimento da própria LGPD, da GDPR, porque, muitas empresas têm, vínculos, né, transações internacionais e muitas empresas, principalmente com a União Europeia. E sem contar que a nossa lei da LGPD, ela vem de uma inspiração da União Europeia, né, da GDPR. Então, a gente precisa conhecer a GDPR e quem conhece a GDPR tem mais facilidade de implementar, de trabalhar com a LGPD. E aí isso também tem impacto ali, que vocês vão entender a questão da certificação. A gente também é um grupo pequeno, então fiquem à vontade para interagir, para a gente poder conversar, não preciso falar sozinha. Se quiser compartilhar alguma situação aqui também, a gente pode conversar, tá bom? Então, na sociedade onde tudo envolve dados, nós, podemos dizer que a cada clique, a cada busca que a gente faz, a cada curtida, a cada registro de sensores, deixa nossos rastros, né, o que se chama de pegadas digitais. Mas esses dados, quando eles são processados por sistemas de inteligência artificial, eles podem influenciar decisões concretas, né, que afetam as vidas das pessoas. E isso tem que ser observado, isso precisa ser amplamente discutido. Por isso que a questão ética é muito importante quando a gente fala na utilização de qualquer recurso, por exemplo, que seja tenha decisões automatizadas. A LGPD já traz essa previsão. E agora a gente tem a questão não só da automatização, mas do uso da inteligência artificial. Então é o caso quando a gente diz da concessão de crédito, triagem de currículos, diagnósticos médicos e ofertas também personalizadas. Então, a inteligência artificial, ela aprende exclusivamente através de dados, né? Ela tem ela se alimenta de algum lugar. Nós temos sistemas onde eles são abertos e o alimento vem de toda a rede da internet, e existe aquele sistema que ele é desenvolvido ou implementado especificamente para aquela organização. E é essa organização quem vai determinar, né, qual é o alimento dessa tecnologia. Ela pode já vir com um arcabouço de informação, mas a gente precisa ter também essa gestão para entender e poder possibilitar a definição da origem do aprendizado, né. Então isso é muito importante, e faz parte quando se fala ali na gestão de risco. Então, um ponto importante quando a gente traz a questão de dados, a gente sabe que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o próprio nome já diz, ela vem proteger, ela vem regulamentar o tratamento de dados pessoais. Então, ela traz as definições do que são dados pessoais sensíveis, as bases de dados, mas tudo isso, óbvio que aqui hoje é um bate-papo, não é uma aula efetiva com todos os conceitos, porque isso, né, o nosso curso, por exemplo, tem 50 e poucas horas, a gente não consegue falar tudo isso num bate-papo de 1 hora. Mas num contexto geral, trazendo todos os requisitos da LGPD, a gente precisa entender tudo isso, conceitos, o que eu preciso para ficar em conformidade, né? Quais são os requisitos legais, quais são as bases legais que a lei traz, permeia como permissiva para o tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, quais são as exigências e quais são os direitos dos titulares, quais são os princípios, né?
porque os princípios são a base, a sustentação. E na LGPD, os princípios, eles são requisitos. Se não atender um dos princípios, é uma infração, né? Quando você não atende um princípio, é uma infração, então está ali sujeito a uma das sanções, a uma penalidade. E aí eu trouxe aqui só para contextualizar, para a gente falar, olha a importância de se entender quem vai atuar como DPO, quem vai tocar uma equipe de privacidade, com a importância de entender conceitos, com a importância de entender como que funciona um programa e um projeto de implementação, porque são detalhes. Por exemplo, classificação de dados, né? Nem todo dado é igual, isso é óbvio. Então, a gente tem dados pessoais sensíveis. E olha só, a nossa lei e a GDPR também fala em dados anônimos, dados pseudonimizados. Anonimização é quando você não consegue mais identificar o titular do dado. Então, eu não tenho como reverter, pelo menos hoje, não existe como reverter a informação para identificar o titular. Então, ele está anonimizado. Para isso, quando ele está anonimizado, não há mais preocupação com os requisitos da LGPD, ele deixa de ser dado pessoal, né? Mas a pseudonimização, ela faz uma distinção, é quando você tira a característica, mas ela é reversível. Então, vamos supor, eu separo duas planilhas, uma ela tem lá um pseudônimo e na outra ela tem a identificação desse pseudônimo. Se eu juntar, eu consigo identificar o titular, né? Então, isso é pseudonimização. Até então, sempre entendeu-se que dados pseudonimizados são dados pessoais, eles apenas estão camuflados, você não consegue identificar naquele momento. Agora, a União Europeia trouxe um entendimento aqui inovador, né, novo, onde ela traz a possibilidade de dados que foram pseudonimizados serem vistos como eles saírem dessa natureza de dado pessoal, mas depende do quê? Por exemplo, se eu, controlador, apliquei a pseudonimização, a outra empresa para a qual recebeu apenas os dados que não estão identificados, para aquela empresa, eles não são pseudonimizados, né? Eles não têm como reverter. Ele não tem nada ali que faça união e que identifique o titular. Agora, para o controlador que fez a pseudonimização, ele continua sendo dado pseudonimizado, né? Mas isso, vejam, já é um conhecimento, talvez algumas pessoas aqui não estejam entendendo ainda muito, ainda fica alguma dificuldade para entender esse ponto, mas são expertises que a gente vai adquirindo conforme o trabalho com a própria LGPD e GDPR, tá? Da proteção e da governança, então, trazendo também, a gente fazendo o vínculo, tentando vincular dados pessoais com a governança de inteligência artificial, né? A gente tem, então, marcos regulatórios, entre eles a LGPD que eu acabei de falar, traz a exigência da contratação, por exemplo, do DPO, né? E ela estabelece os princípios fundamentais. A NPD, ela já mostrou até uma maturidade regulatória quando ela aplicou a primeira multa. Então, LGPD e governança de IA tem tudo a ver, porque quando a gente fala em implementação de projetos de inteligência artificial, normalmente ele vai envolver dados pessoais também, até porque quando ele se alimenta, como você tem garantias, se ele não for um sistema implementado único exclusivamente para a sua empresa, e se não tiver, por exemplo, que a alimentação desse banco de dados seja único exclusivamente com seus documentos, você não tem essa distinção da quantidade ou de quais dados pessoais podem estar sendo inseridos. Quando são os seus documentos, obviamente que você tem essa gestão, você já tem aplicação, inclusive, das questões de segurança, ou pelo menos assim se espera, por isso que a gente fala também do privacy by design, né? Então, está sempre tudo ali interligado, né? Essa necessidade ele existe. Então, vale lembrar que a LGPD prevê obrigatoriamente a contratação, então, do DPO, que é uma função específica. Inclusive, através da resolução onde a NPD se manifesta em relação ao papel do DPO, ela fala também da necessidade de se ter um substituto. Por quê? Não pode, a empresa que ela é obrigada a ter um DPO, ela não pode ficar, por exemplo, o DPO ficou doente, o DPO ficou de férias.
Aí, nesse período, não tem quem fique no seu papel, né, então tem que ter o DPO substituto. Saiu de férias, tem que ter alguém que fique no seu lugar. Ficou doente, tem que ter um DPO ali que vai responder no seu lugar, tá. A flexibilização também para empresas de pequeno porte, mas aí é uma outra questão também a ser detalhada e tudo mais. Então é só aqui alguns pontinhos específicos que a gente entende como importante a gente dar esses pitacos hoje, né. Então, será que o DPO ele pode ser visto como um guardião da confiança? Na verdade, ele vem trazer sim credibilidade, né? Ele vem trazer para a empresa o papel de um expert que ele vai ali estar na organização do programa em si de privacidade, né? Porque ele vai ter que ter um olhar, gente, abrangente. Ele é o responsável pela proteção de dados dentro da organização. A NPD já se manifestou também em relação à responsabilidade do DPO. Ele não é o DPO quem responde perante a NPD, ele representa a organização. A empresa também pode, no eventual processo administrativo, indicar outra pessoa que não seja o DPO, quem vai representá-la ali no processo, digamos assim. Mas o ideal é que seja o DPO, porque é ele quem tem que estar preparado ali, obviamente, com todas as questões e normativos e regramentos da própria organização, tá? Então, ele é, a princípio, um canal de comunicação, ele atua como ponte entre os titulares de dados e a NPD, garantindo transparência ali nos processos, né? Ele tem também o papel de uma orientação estratégica, porque ele vai orientar as equipes, né, sobre as bases legais. Então, orientação, o papel de orientação estratégica, tá? Ele orienta as equipes, ele vai orientar sobre as bases legais, sobre a minimização de dados, sobre pseudonimização, anonimização, a retenção da informação. Ele vai orientar também sobre a utilização e aplicação do Privacy by Design, né? Para quem ainda não conhece, se alguém aqui ainda não é da área, Privacy by Design é pensar na segurança desde a concepção de um projeto. Então, quando você, por exemplo, vamos lançar um aplicativo, antes desse aplicativo ficar disponível, eu preciso fazer toda a gestão de risco. Qual a finalidade, quais são os recursos, quais são os riscos envolvidos, quais são as ações ali de mitigação desses riscos e, por fim, a implementação, né? E eu tenho que fazer o controle disso tudo. E aí também, e aqui não se limita ao que eu coloquei aqui no slide, tá? Aqui eu estou falando só de alguns pontos que são atribuídos ao DPO. Tem outras, obviamente, porque se ele vai de fato, se ele é quem faz a organização, a gente precisa entender depois, e é isso que a gente vai ver no curso, tudo que pode abranger, tudo que a empresa, a organização pode atribuir ao DPO, né? Avaliação de impacto, né? Então, conduzir DPIAs, que é o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Quando, por exemplo, um tratamento de dados ele é feito com base na hipótese legal do legítimo interesse, ele vai precisar ali obrigatoriamente a fazer um relatório de impacto, que também é gestão de risco. Então, é verificar, vai ter matriz de risco e tudo mais, o nível de risco para tomar as decisões ali para poder mitigar, tá? Então, cabe ao DPO fazer esse papel, ele orientar, ele buscar. Quando ele ainda não é preparado, obviamente que ele vai buscar apoio de uma consultoria, ele vai buscar fazer uma certificação, ele vai buscar meios de se preparar, porque ele precisa, de alguma forma, promover essa orientação dentro da organização. Exemplos práticos, né? Vamos pensar aqui algumas situações. Implementação de avaliação de impacto, que é o relatório de impacto à proteção de dados. Um cenário, por exemplo, adoção de um novo CRM, que coleta históricos de internação. Então, vamos supor que a gente está falando de um hospital. Qual é a ação que vai precisar ser feita? Vai ter que mapear na verdade, o fluxo de dados ele já tem que estar mapeado antes, né? Mas aí eu vou buscar esse fluxo. Ah, é um novo CRM? Será que o fluxo que a gente tem mapeado vai mudar? Ou ele vai atender o que a gente precisa aqui, ou a gente vai ter que se adaptar para esse novo CRM? Tudo isso precisa ser analisado. Categorizar riscos, né? Então, exposição, transferências externas,
recomendar salvaguardas, criptografia, por exemplo. E aí, a expertise do DPO é que vai precisar de outros profissionais acompanhando. Então, o DPO, que ele tem uma formação técnica, ele tem uma formação ali de segurança, por exemplo, ele pode ter uma expertise de indicar, inclusive, ferramentas, né? Questões técnicas. O DPO, que ele tem uma formação mais jurídica, ele vai ter que buscar de consultoria ou profissionais, às vezes equipe interna mesmo, que aí vai ser esse relatório tem que ser feito em conjunto. Então, quem da área vai ser responsável pela indicação técnica. Então, o DPO jurídico ele vai dizer, nesse ponto, tal, precisa de controles técnicos, precisa de controles administrativos. Aí o jurídico ele vai ter mais expertise para desenvolver documentação. Se ele tem uma formação também técnica, ele pode indicar algumas ferramentas. Mas normalmente a gente faz essa divisão. O DPO indica que precisa e o responsável por tecnologia ou segurança da informação é quem vai indicar quais são os controles técnicos que suprem aquela necessidade, né? Porque o ideal é que seja cada expert fazendo o seu papel. Atendimento à solicitação dos titulares, por exemplo. Então, o cenário onde um cliente solicita a cópia de todos os dados pessoais que a empresa mantém, como é que ele vai lidar com isso? Ou o cliente ele diz que simplesmente quer que apague todos os seus dados dentro da organização. Então, o que vai precisar ser feito? Primeiro, validação de identidade, extrair. Os dados estão em múltiplos sistemas? Aonde que estão? Eu possuo um único banco de dados, né? Ou isso está disseminado? Eu já atendi empresas em processos de implementação que possuíam várias bases de dados. E aí fica até difícil a gestão do consentimento ali foi bem complicada, teve um impacto estrutural muito grande naquela organização, porque precisou mudar tudo. Então, eu preciso conseguir fazer a gestão do atendimento, né, a gestão dos direitos dos titulares. E além de, então de ter identificação, eu vou ter que verificar, gente, por exemplo, se de fato eu posso apagar o que ele está pedindo. Porque se eu presto serviço, eu ainda tenho uma relação contratual ativa e eu não posso apagar, né? Na verdade, você só pode apagar aquilo que foi com base no consentimento e que não vá precisar, por exemplo, para fins de exercício regular de direitos. Então, não é fácil simplesmente dizer, ah, é consentimento, pode apagar. Pode apagar para aquela finalidade específica, mas eu posso ter uma outra finalidade intrínseca e avisada que vai manter esse registro ali armazenado, tá bom? Mas vejam, eu só estou citando os exemplos para vocês perceberem o nível de complexibilidade que precisa se trabalhar. Por isso que o regramento e documentação, o fluxo todo tem que ser estabelecido e formalizado. Então, programa de conscientização e treinamento interno é muito importante, né? Todo mundo tem que saber da existência da lei, qual é o seu papel, tem que entender que precisa proteger os dados, porque às vezes também a gente toma ali medidas técnicas, gente, mas aí sabe o que acontece? A pessoa vai tomar um cafezinho, ou vai almoçar, vai jantar com alguém e conta ali no meio de todo mundo uma informação que seria confidencial. E aqui não estou nem entrando no aspecto só de dados pessoais, né? Porque existem outros tipos de informações que são prejudiciais quando são divulgadas, que assim, que prejudicam a empresa quando são divulgadas. Mas, sim, se tratando de dado pessoal, aí você tem a questão da LGPD, a multa, a previsão da multa e tudo. Um outro ponto é a gestão de incidentes também. Então, aconteceu um incidente, vamos supor um vazamento de dados, né? O cenário aqui, uma falha do firewall que expôs ali e-mail de cliente. O que precisa ser feito? Quem é que vai saber? Aqui, preciso até ajustar aqui, porque saiu tá com base na GDPR, mas acionar o plano de resposta, isolar sistemas, aqui é notificar a NPD e os titulares em até 3 dias úteis, tem que notificar a NPD, tá? Então, 72 horas é o prazo da GDPR. Conduzir análise após incidente, para lições aprendidas. Então, a gente precisa ter um plano de resposta a incidentes. Isso é muito importante que seja feito. Por quê? Eu não posso, na hora de um incidente, parar para pensar. Agora eu vou ler o que diz o plano. Agora eu vou ver o que tem que ser feito, né? Se vazou aqueles dados. Não, eu preciso já ter um procedimento padrão
que seja de conhecimento daquela equipe, né? E se envolver dados pessoais, vai acionar o DPO, e o DPO já tem que ter esse conhecimento. São 3 dias úteis para notificar, para reportar NPD, para reportar, para fazer o reporte também aos titulares. Preciso ou não reportar os titulares? Na dúvida, o que eu faço? Ah, não sei se isso aqui caracteriza risco relevante, porque não é todo incidente que tem que reportar, né? Então, mais uma vez, são detalhes que vamos aprendendo. Revisão de contratos com fornecedores de tecnologia. Então, mais uma vez, às vezes surge aquela dúvida, mas é responsabilidade do DPO fazer isso? Não necessariamente que seja ele quem vai revisar, mas ele tem que entender dessas cláusulas contratuais, da necessidade dessas cláusulas contratuais. E quando ele não tem essa expertise de fazer a revisão, obviamente que pode ser feita pela equipe do jurídico, desde que ela esteja capacitada, pode ser feito por uma consultoria específica com expertise de proteção de dados pessoais, mas é o DPO quem tem essa gestão e esse olhar de indicar a necessidade. Então, olha, aqui nós temos todo o contrato com o operador tem que ter as cláusulas específicas. Mas quem é que vai levantar? Precisa entender quem são os operadores, né? Nós somos controladores, em algum momento nós também somos operadores. Qual é o nosso papel enquanto agente de tratamento de dados pessoais? Então, precisa ter essa identificação. Eu não sei se eu estou conseguindo passar e ser clara para vocês, mas o DPO ele vai fazer essa gestão total. Então, então eu tenho muitos titulares de dados, eu não consigo responder, cabe ao DPO fazer o quê? A organização. Vou ter uma equipe, eu vou automatizar, eu preciso fazer a revisão de contratos, eu vou contratar quem faça essa revisão, eu mesmo vou indicar as cláusulas. Então, essa organização precisa sair ali, né, do DPO. Aí, puxando aqui um pouco para a inteligência artificial, que falamos aqui uma introdução da LGPD, só da importância do papel do DPO. Com a gente pensando na sociedade da inteligência artificial, a gente sabe que temos aí muitos benefícios, mas temos também alguns riscos e precisamos, e principalmente desafios regulatórios, né? Então a gente tem, por exemplo, melhoria de diagnósticos médicos, prevenção a fraudes financeiras, aceleração de pesquisas jurídicas, personalização de experiências. E aí, veja, também são irrisórios, assim, são exemplos mínimos que eu estou dizendo aqui para vocês, mas existem várias outras aplicações. Mas o que nos preocupa hoje? As empresas, eu não sei se vocês já ouviram falar em Shadow IT. Shadow IT é o uso de recursos tecnológicos na sombra, né? Ou seja, não são homologados pela empresa, a área responsável nem tem conhecimento, o funcionário simplesmente decide usar, é legal, isso aqui vai me ajudar, e ele vai e faz uso sem falar com ninguém e sem nem mesmo saber se é seguro. Então, hoje a gente tem um cenário muito nesse sentido. As empresas não estão ainda, com algumas exceções, obviamente, a gente nunca pode generalizar, mas a falta de regra deixa ali um descompromisso, uma falta de compromisso, e deixa à mercê do que o funcionário vai acabar fazendo, né? Então é preciso que as empresas entendam e regrem, né? Então tem que ter quem conheça ali das tecnologias, quem faça uma homologação, tem que ter um responsável, ainda que seja um responsável por área. Ah, eu tenho cliente que ele fala, não, é impossível, a nossa área de segurança fazer gestão de tudo aqui. Então, cada área de negócio é responsável pela tecnologia que escolhe, é responsável por ler os termos de uso, contratos, as regras e tudo mais, e, obviamente, questões técnicas de segurança, quando é necessário, acaba remetendo para a área de segurança. Mas, enfim, a simetria, então, regulatória global, ela exige o quê? Profissionais capazes, né, de traduzir, então, essas obrigações entre as jurisdições. Então, a gente tem muitos negócios com a Europa, tem negócios também com os Estados Unidos. Eu já atendi cliente que tinha relação com o Japão, né? Então, você tem intercâmbio com o Japão, instituição de ensino, por exemplo, tem intercâmbio de alunos, professores, e aí você tem uma legislação completamente diferente.
Eu falo que a União Europeia ainda é parecido, Estados Unidos, né, é diferente. Japão, então, mais diferente ainda. Então, a gente tem que saber, o DPO ele vai ter que entender desses marcos regulatórios, né, para saber harmonizar as legislações, porque se eu tenho relação com outros países, eu não me preocupo só com a LGPD, eu tenho que me preocupar com a legislação de lá também. A título de curiosidade, olha só, e a importância, a gente tem algumas decisões judiciais relevantes, né? Então, a gente tem julgados no Brasil que demonstram essa complexibilidade aí até de entendimento. O STJ, ele já reforçou que relatórios gerados por IA, por exemplo, são meios de obter provas, mas não a prova por si só. O que isso quer dizer, né? Poxa, Cris, o que é isso? Então não posso usar relatório de IA? Não, não é isso. É que o relatório que a IA gerou, ela pode gerar qualquer coisa. Eu posso até dar comando para ela gerar da forma que eu quero, né? Então, tudo depende de como é feito o relatório, então pode depender inclusive de uma perícia, o que é probatório é a fonte dos dados daquele relatório, né, não a forma que ele foi feito. Então, se houver alguma desconfiança ou alguma dúvida ali, pode sim ser objeto de perícia, pode e deve, né. Inclusive, a gente tem, uma outra questão, a decisão e outra decisão, né, que ressaltam que conceitos como má-fé são difíceis de aplicar aos sistemas automatizados. A legislação brasileira ela tem muito, ela se agarra muito na boa-fé também, né? Mas quando se fala de como é que você vai dizer que ela teve má-fé ou boa-fé, né? Então, eu responsabilizo a legislação, as decisões, na verdade, acabam por responsabilizar o próprio fornecedor pelo erro. Aí a gente tem algumas nuances, né? O fornecedor, quando é erro técnico, a máquina errou, mas você pode ter o usuário em si, eh, quando o erro vem daquilo que ele fez de input, daquilo que ele pediu, daquilo que ele mandou fazer, né? Então, tem várias questões, cada caso deve ter a sua análise ali peculiar, né? Então, esses precedentes, eles ressaltam a necessidade de cautela no desenvolvimento responsável e ético da IA. Tem um outro caso, também bem interessante, que é de uma empresa que simplesmente queria fazer um vídeo de marketing e ela contratou um aplicativo de inteligência artificial, desses que está cheio agora no mercado, né? Que você paga aí e gera, põe o prompt, faz o prompt e ele gera. Fizeram o vídeo, usaram outro aplicativo para gerar uma voz, para colocar para aquele avatar, e aí uma pessoa processou a empresa dizendo que a voz era dela. E obviamente que teve que ter perícia. Por que perícia? Perícia para identificar, né, o tom de voz, na verdade, o timbre, para identificar se era da pessoa ou não. Mas a empresa comprovou que ela contratou, fez a contratação do app lá, do aplicativo e tudo mais. Então o julgado entendeu que apesar da boa-fé da empresa, da comprovação de que ela comprou, pagou por isso, há uma responsabilidade objetiva, né. Então ela respondeu, teve que pagar a indenização, independente de não ter sido, a intenção dela, e dela não saber que a inteligência artificial poderia ter feito, utilizado da voz de alguém ou ser ali tão semelhante, né, que se passasse por ela. Diante disso, a gente já sabe que era esperado a necessidade de existência de leis, né. A gente tem aqui como marco regulatório, mais uma vez, assim como foi com a GDPR, o AI Act europeu. Então, que ele é uma regulamentação baseada em risco. Ela traz ali, só para ter uma ideia aqui para vocês, né? Não é o nosso objetivo ficar passando a lei na sua íntegra, nada, até porque tem muita coisa do regulamento para passar, que é o objeto de uma das formações que a gente vai oferecer na FIA, mas ele é baseado em quê? Risco inaceitável, que é proibido. Então, práticas que ameaçam, por exemplo, direitos fundamentais, né, como pontuação social governamental, manipulação subliminar ali das pessoas. Aí eles trazem alto risco, que ele é regulado, né? O inaceitável é proibido. Alto risco é regulado, quer dizer, ele tem vários requisitos para você poder eh, fazer aquele tratamento. E aí, está vinculado ali com algumas questões de aplicação na saúde, educação, emprego, infraestrutura, crítica. Então ele exige uma gestão mais rigorosa ali de conformidade, tá? Entre risco e conformidade.
O risco limitado, ele traz, ele entende ali como aceitável, mas ele exige a transparência, obviamente, mas ele traz como exemplo o uso de chatbots, a questão de você informar ali que que o titular está interagindo com uma inteligência artificial, o uso de deepfake, mas o deepfake não para finalidades ilícitas, né? Que a gente está falando, por exemplo, eu estou usando o deepfake para uma interação com o cliente, eu preciso avisar aquela imagem foi feita utilizando inteligência artificial, né, do recurso do deepfake, que é o rosto de alguém ali naquela imagem criada. E o risco mínimo, que é livre, ele não traz uma obrigação específica, né? Mas ele menciona ali quais seriam esse uso livre. Filtro de spam, né? Convencionais. Então, ele não traz assim, não, aquele tratamento que não tem, de fato, não representa risco, tá? Eles têm um cronograma, a gente também não vai ficar passando aqui datas e tal, mas ela entrou em vigor em 2024, é um cronograma de implementação gradativa, é isso que eu queria falar para vocês. Então, em 2025, implementou-se algumas proibições de práticas de risco inaceitável, 2026, obrigação para sistemas de propósito geral, 2027, aplicação completa para sistemas de alto risco. Então, vejam que tem um prazo ali razoável para que as empresas possam se adequar. E o que é importante? Empresa brasileira que tem operação na União Europeia, ela tem impacto, porque ela vai ter que atender o AI Act, né? Então, mas eu não preciso, porque eu estou no Brasil, minha empresa está no Brasil. Não, tem uma relação, vai ter que atender também o EA Act, né? Então, no Brasil, a gente ainda não tem uma legislação específica. Eu mostrei para vocês alguns julgados, mas nós temos vários projetos de lei. O mais efetivo hoje é o 2.338, que é de 2023. Se procurar só 2.338, tem outro, tá, gente? Tem um de 2021 que não tem nada a ver. Então, por favor, se alguém for pesquisar, é de 2023. E ele traz um marco também brasileiro, porque ele também traz regramentos voltados ali com base em nível de risco. Só que ele não traz tantos níveis quanto a União Europeia. Ele fala em alto risco, risco excessivo, né? Então, alto risco, sistemas que afetam direitos dos titulares em saúde, crédito, segurança, educação. E risco excessivo, tecnologias com ameaças desproporcionais, né? Aí sim ele traz que é passivo de proibição, tá? O PL traz também responsabilidade civil, ele vem com a responsabilidade objetiva que já é aplicada atualmente. Então, ó, a Siri se manifestando aqui. Depois dizem que não somos vigiados, né? Mas olha lá. Então, o PL, ele traz também eh, essa questão da responsabilidade objetiva do fornecedor. Então, óbvio que ele fala em cenários específicos, mas ele traz impacto, então. Isso faz com que a gente precise ter mais atenção, maior atenção no due diligence, ou seja, quem nós vamos contratar e qual o nível de adequação que esse fornecedor tem, né? Isso já foi uma prática que virou, a gente já fazia isso em segurança da informação, mas ainda tinha uma barreira, as pessoas parece que não entendiam bem a importância da segurança da informação. Com a LGPD, isso deu um boom, deu uma força para a segurança, né? Porque segurança da informação é o guarda-chuva macro. Dados pessoais está dentro aqui de segurança da informação. Eu tenho mais do que dados pessoais para proteger, mas ele faz parte do pacote de proteção. Então, quando eu preciso, quando eu tenho uma consequência e que eu sei que se eu respondo por quem eu contratei, eu tenho que tomar mais cuidado porque com quem eu estou contratando, né? Porque se esse operador, digamos assim, falando nos termos da LGPD, se ele não estiver em conformidade, eh, não tiver o compliance, se a equipe dele não tiver capacitada para isso, está sujeito, obviamente, ma com mais facilidade a passar ali por incidentes, tá? Bom, a convergência aqui, né, entre a gente falando do DPO e do Compliance Officer, vamos pensar o seguinte, ó, o DPO,
num resumo que a gente falou até agora. Vai ter que fazer gestão das bases legais, direitos dos titulares, vai ter que orientar e ajudar ali no DPIA, fazer a sua análise de risco, né? Ou tem o parecer dele final no DPIA, interface com a NPD, é ele quem representa, é o interlocutor com os titulares e com a NPD, resposta a incidentes, né, que envolvem dados pessoais. E quando a gente puxa para o Compliance Officer aqui de inteligência artificial, a gente tem também, olha, governança algorítmica, classificação de riscos de IA, explicabilidade, auditorias pós-implantação. E na zona de convergência, a gente tem o quê? Uma coliderança em quê? Nos DPIAs. Então, é um projeto de IA, vai ter que ser feito ali em paralelo, os dois, né? O Compliance Officer e o DPO. Definição de bases legais, anonimização e pseudonimização, controle dos direitos. Em algumas situações, e é isso que eu queria trazer para vocês, por que que é interessante, gente? Quem fez o curso, quem fez a formação de PO já, ou vai fazer, depois até fazer a formação de compliance, inteligência artificial, porque tá meio que casado ali, né? Tem total possibilidade, não só de atuar junto, como, obviamente, vejam, dependendo do tamanho da organização, esse papel estar centralizado em uma única pessoa, né? Que não pode ter conflito de interesse, porque isso a própria regulamentação da NPD já trouxe, tá? Que pode até, né, se você tem um funcionário como DPO e tudo mais, mas o funcionário, não, desculpa, alguém que já ocupa outro cargo, mas não pode haver conflito de interesse. Então, isso é algo que ainda vem em discussão. Mas o importante é que o DPO tem que ter esse conhecimento também. E ele pode atuar, obviamente, ali nos projetos de inteligência artificial. Pode e deve, porque normalmente envolve dados pessoais e vai precisar fazer toda a documentação que a gente faz já do DPO, que é o relatório de impacto com outro nome, né? Você tem ali também análise de risco, análise de impacto, eles chamam, avaliação e tudo mais. Então, exemplos práticos aqui: desenvolvimento de framework de gestão de risco de IA. Então, uma startup de saúde que vai usar IA para diagnóstico vai ter que fazer aquela matriz de risco, vai ter que fazer vai mapear os riscos primeiro, né? Identificar vieses clínicos, decisões erradas, vai ter que criar matriz de risco, a gravidade, probabilidade, né? Recomendar níveis de supervisão humana também. Aí você tem, por exemplo, auditoria de viés em modelo de recrutamento automatizado. Isso já aconteceu, já foi até notícia. Uma IA que negou o cargo, deu para um homem e não para uma mulher, porque entendeu que o cargo tinha que ser só para homem, não para mulher. E não era o caso, tá? Então, qual a ação envolvida aqui? Extrair a amostra de decisões, aplicar testes estatísticos, né, de disparidade de impacto, disparidade não, não, disparidade, calibrar algoritmo, ajustar dataset do treinamento. Então, tem que ver quando a inteligência artificial generativa, que ela aprende sozinha, principalmente, ela aprende, mas ela dá outputs, né? Que ela criou, eh, tem que ter uma forma de gestão e estar monitorando, porque se esse output caracterizar, enviesado ou algo discriminatório, a empresa vai responder por isso, tá? Não importa que foi a máquina quem criou, se ela fez sozinho ou não. Então, monitoramento contínuo de modelo de produção, então, sistema de crédito que use IA, por exemplo, para aprovações financeiras, então também vai precisar de toda aí um estudo prévio e mitigação dos riscos. E isso para tudo, tá? Gestão de incidente e tudo mais. Então, eu trouxe a nível assim de curiosidade e exemplos. Ah, aqui falando do dever de reporte, por exemplo, né? Olha só, a LGPD ela traz 3 dias úteis para fazer o reporte ao NPD e aos titulares, quando representar risco relevante. A GDPR fala em 72 horas, quando tomar conhecimento ali também do incidente. O AI Act, aí ele está relacionado a quê?
Ele está relacionado a incidentes, a situações, olha, foca em incidentes relacionados ao funcionamento do sistema de IA, falha, vieses, riscos de segurança, e não só em vazamento de dados, tá? Então, vejam, não, enquanto LGPD e GDPR é vazamento de dados, o AI Act é falha de segurança, vieses, riscos ali de segurança, mas não necessariamente vazamento de dados, tá? O AI Act ele não define prazo fixo, mas ele tem sim ali a obrigatoriedade de fornecer aos usuários ah, as informações, tá? E notificar as autoridades nacionais quando detectadas falhas graves, tá? E uma implementação rápida vai envolver o quê? Inventário de sistemas, classificação de riscos, políticas e padrões, explicabilidade, controles humanos, contratos e fornecedores, treinamento contínuo, medição e reporte. E aí, no curso também a gente vai falar, obviamente, vai explicar tudo isso em detalhes, e tudo mais, tá? E aí, diante desse cenário, né? Por que que uma certificação é importante? Porque a lei, nenhuma delas, ela não traz uma exigência específica de formação, mas há uma exigência de comprovação de expertise, de conhecimento. É como a atuação do perito. O perito não tem não é um diploma de perito. A comprovação é a expertise, são as certificações, é, formação, mesmo que seja ali de universitária ou certificações como estas, na área específica da perícia. Então, aqui, enquanto DPO, enquanto compliance officer, a formação pode ser diversa, pode ser advogado, pode ser da área de TI, de segurança, pode ser específica de compliance, mas ele precisa ter os conhecimentos, habilidades ali necessárias, específicas do DPO e específicas de inteligência artificial quando se fala em compliance em IA. Então, a certificação do DPO, por exemplo, ela é uma formação que traz várias certificações. Quando você consegue passar em todas, são 3 certificações, você conquista uma quarta, que é a formação de DPO. Mas eu vou explicar melhor já já. Então, de carreira, olha só, 85% hoje dos CEOs globais veem a segurança cibernética como um dos maiores desafios. Então, vejam, não tem como ser DPO se você não tiver um conhecimento básico de segurança. Tem que, por isso que a formação passa por fundamentos de segurança da informação. Não vai, pode não ser o expert, mas tem o conhecimento básico, pelo menos para você poder tratar com a equipe de segurança. A média de salário hoje, lógico que depende muito, né, gente? Mas de um GPO contratado ali, full time, CLT, é entre 15 e 25 mil. Volto a dizer, óbvio, que existem nuances, né? 77% das empresas, olha só, é o percentual de organizações que veem hoje já o Compliance e a Officer como prioridade no próximo ano. Ou seja, mesmo que não chamem por esse título, mas a contratação de um profissional específico como para cuidar das questões de inteligência artificial, tá? Principais desafios que a gente tem, então, e soluções é a evolução regulatória, né? Acompanhar essa mudança tecnológica e é difícil a regulamentação acompanhar. A complexibilidade técnica também, né? E isso exige ali uma formação interdisciplinar, a cultura organizacional de segurança, de proteção de dados é muito importante. E também a gente tem o desafio de recursos limitados, né? Implementar governança com orçamento ali muitas vezes restrito. A gente sabe que existem grandes organizações, médias e pequenas. E aí, por isso, inclusive, que a própria LGPD traz algumas flexibilizações para empresas de pequeno porte, profissionais autônomos e tudo mais, tá? E para a gente fechar, gente, só para explicar para vocês aqui, qual é a trilha da formação, né? A formação para o DPO são 3 provas, que é a certificação do Privacy and Data Protection Foundation, que é Fundamentos de Privacidade, né? Ele é baseado ah, na GDPR, tá? Aí temos o Information Security Management Foundation, que é Fundamentos de Segurança da Informação.
Então, eu vejo, é o básico que eu preciso saber da GDPR e o básico de segurança. Tem a parte prática que é uma prova mais longa, mais questões. O curso também ele é mais longo e tem obrigatoriamente que fazer ali duas atividades práticas, ou seja, são simulações. Isso vai gerar uma parte prática de debate e de documentação. E essa prova, assim, como não há uma ordem, tá, para fazer, mas normalmente a gente fala para deixar por último, porque ela vem depois do Foundation, né? Você tem que ter os conhecimentos básicos para aplicar a parte prática. Essa prova, ela finaliza aqui o trio. Passou nas 3 provas, recebe ali o certificado como DPO, ó, como Data Protection Officer, né? Que é o DPO. Tá? Então, essa aqui seria a formação para o DPO. No nosso curso da FIA, a gente tem na nossa formação não só o preparatório para essas 3 turmas, mas o preparatório também para uma quarta certificação, que é da LGPD. Porque aí sim ela tem uma certificação também da LGPD que é mais curta, ela é focada só no Brasil, né? Essas outras, ela é internacionais. Então, qualquer lugar do mundo ela vai ter validade. Quer dizer, da LGPD também, mas o que eu quero dizer é o seguinte: ela é focada na nossa legislação, né? A LGPD. Por isso que ela acaba sendo o slide aqui do Compliance Officer, tá? Mas também são 3 certificações, que 2, quem faz o DPO já tem, que é aqui, que seria a do Foundation, de segurança da informação, também fundamentos de segurança, fundamentos de privacidade, e a terceira, que é o de inteligência artificial, fundamentos de inteligência artificial ali, que você vai gerar o compliance, né? Desculpa, o professional, inteligência, AI, compliance. Não, compliance officer é o que você recebe depois de todos. E antes dele é o professional, se eu não me engano. É que faltou aqui o slide. Então, você tem as 3 provinhas e você recebe o último certificado. Então, quem passar pelo DPO vai ter que fazer só mais uma prova, que é o professional do AI, para conseguir a certificação de compliance officer. Por isso que é bem interessante ter mais uma, né, mais uma formação aí no currículo e principalmente como possibilidade de atuação, né? Então, olha só, o futuro pertence, gente, àqueles que conseguem traduzir aí com flexibilidade regulatória em soluções práticas, né? Então, mantendo a inovação, sempre de uma forma responsável e a confiança digital. Por isso que quanto mais a gente busca essas informações, mais agrega aqui tudo que a gente precisa e quem pretende atuar nessa área, tá? Eu vou parar aqui de compartilhar, voltar com vocês aqui. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, trazer alguma questão, gente, fiquem à vontade. Pode abrir o microfone. Se quiserem abrir a câmera aqui também, quem ainda está conosco, eu sei que a hora algumas pessoas talvez já tenham saído. Rony abriu a câmera aqui para nós. Rony, você é de que área? Oi, eu estou hoje atualmente me pós-graduando, né, em DPO, e sou da cidade de Macapá. Ai, que Agora legal! estou no curso de desenvolvimento de aplicativo aqui, eu tenho algumas formações na cibersegurança, né, sou analista de sistemas, engenheiro da computação, e algumas coisas que eu estou tentando buscar essa certificação no momento, né. Ah, E então, aí, muito bom. toda E essa quem vem da corrida que eu área tive, técnica, técnica tem mais facilidade de, né, ir buscar certificação até. verdade. E Bom, vocês, da área técnica, é o que a gente fala, da área técnica tem que ter um conhecimento básico ali, mínimo também da legislação, assim como a gente tem que ter o conhecimento das questões aí relacionadas à área técnica e segurança, né? Mas é muito bom. Eu estive aí há muitos anos atrás, acho que aos 15 anos. Faz um pouquinho de tempo, mas tá ótimo. Geraldo, você está aqui conosco. Olá, Geraldo, boa Que noite. bom. Boa Bom noite, bom, vê-lo muito por bom, aqui. porque nós já estamos, né, caindo já da atuação do TPO.
E a gente também vai entrar com projetos de IA. Então vai ser muito bom. Por isso É. que eu já estou nessa ansiedade de estar conversando contigo, né? Mas legal, uma boa. Eu Maravilha. fiz uma base lá atrás de básica de TPO, mas agora é realmente mergulhar de cabeça. Obrigado, Mergulhar de Cíntia. cabeça. Tem muita coisa, né? E vai desdobrando conforme foi saindo, foram saindo as resoluções. A gente já tem vários desdobramentos desde que a lei entrou em vigor, né? Mas tá ótimo. Obrigado por estar aqui conosco. Luiz está aqui, está escutando a gente, Luiz? Se estiver escutando, quiser se apresentar. O Paulo, temos a Fabiane também. Acho que o pessoal já. Mas então, Oi, é isso. oi. Oi. Eu tô Quem? só de, eu tô só de A ouvinte Paulo. mesmo. Tô só de ouvinte mesmo, mas queria agradecer, né? Foi muito boa a sua palestra, foi esclarecedora, sabe? Porque eu acho que eu tô caindo não é de paraquedas, né? Eu acho que quando as coisas é para acontecer, acontecem no tempo certo. Então, eu É, tô recebendo essa função, então eu tô me preparando, tô tentando entender como funciona para depois cair de cabeça nos estudos. então, Paulo, porque olha, eu vou te falar, é muito comum, a gente tem visto mesmo, né? Como as empresas precisam nomear, a gente vê todos os cenários. Às vezes já tem aquelas pessoas que gostam do assunto e estão inteiradas, às vezes tem aquela pessoa que já estava querendo isso, e às vezes também tem aquela pessoa que não, é quem mais se adequa aqui e vamos atrás agora para aprender, para ter o conhecimento. E por isso que é interessante a certificação. Independente, né, de qual, mas aqui eu sou suspeita para falar, porque foi esta que eu fiz, é essa que eu dou aula e tudo mais, mas porque ela traz um norte, ela traz ali, né, detalhadamente um passo a passo para saber como começar. Vem muito mais depois da certificação, obviamente, porque a prática é que faz toda a diferença. Mas ela traz um norte para não ficar sem saber onde pisar, né? Isso é muito bom. Mas tá ótimo. Muito obrigada por estar aqui conosco. Gente, agradeço então a participação de vocês. A gente está aqui aberta se tiver alguma dúvida. Eu deixei meu contato, vou deixar aqui de novo aqui o último slide. Depois, se quiser pegar o QR Code ou por e-mail, tudo mais, WhatsApp. Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco. E ficamos à disposição.